Então, vamos lá. Vocês conseguem ver o slide? Sim, Pedro. Agora, a partir de agora, eu não consigo Sim, mais tranquilo. ver o... isso que me dá raiva. Toda hora chegar aluno no meio da aula. Mas vamos lá. Então, a disciplina é Fundamentos de Matemática, seria para o primeiro semestre, mas nós temos aqui alunos de praticamente todos os semestres. Meu nome é Tamile Santos Nunes e esse é meu e-mail institucional. Porém, para entrar em contato comigo, eu prefiro que seja ou pelo WhatsApp ou através do chat do Moodle ou pelo meu e-mail de exercícios, que depois eu posso disponibilizar, certo? Porque esse e-mail aí eu recebo muitas mensagens. Tá? Não vou falar muito de mim não, mas eu sou novata na Lapa, tem 3 meses só como professora do IF Baiano, porém eu já lecionei por exemplo, na UFSB e tanto em escolas municipais, estaduais e particulares, certo? Eu tenho mestrado em matemática e sou graduada em matemática, né? E licenciada em matemática. Ok. Então, a ementa desse ciclo, nós vamos falar sobre álgebra, né? Que é a parte que talvez os alunos achem complicado porque tem que relembrar muita coisa do passado. Então, hoje a aula será praticamente de conjuntos e conjuntos numéricos. Então, todo de conjunto, representação, operações. E na aula que vem nós falaremos de expressões algébricas, fatoração, polinômios, equações e inequações. Certo? Então, vamos iniciar. Conjuntos. Conjunto não tem definição, é assim como reto e plano, mas nós temos a ideia de um agrupamento, uma coleção, um sistema, uma classe. Então, por exemplo, um bairro. Um bairro seria um agrupamento de casas, certo? Uma caixa de giz de cera, uma coleção de giz de cera. Uma sala de aula, um sistema, classe, um agrupamento de pessoas, certo? Então, essa é a ideia de conjunto. Então, o conjunto é um conceito primitivo, mas nós temos a ideia de que é uma coleção de elementos. Então, um conjunto nós podemos representar de uma forma tabular, através de uma propriedade característica, ou pela representação gráfica, diagrama de Venn. Não sei se eu estou falando muito rápido, mas eu vou tentar manter assim um ritmo bom. Caso eu esteja falando rápido ou devagar, vocês falem, tá bom? Então bora lá. Então, como é que é essa representação tabular do conjunto? É nada mais do que representar os seus elementos, certo? O conjunto aqui, temos o conjunto A e o conjunto B. O conjunto A, nós geralmente usamos letras maiúsculas do nosso alfabeto e os elementos escrevemos com letras minúsculas, certo? O conjunto ele é colocado entre chaves e separado por vírgulas cada elemento. Então, aqui o conjunto A é o U e o outro B, conjunto 1, 2, 3, 4. Então, essa é a forma tabular, que nada mais é do que enumerar cada elemento. Nem sempre é possível escrever na forma tabular e às vezes não é viável. Então, nós colocamos uma característica, uma propriedade para o conjunto. Então, o conjunto A é escrito de modo que x tal que, essa barrinha vertical chama tal que, x tem uma propriedade P qualquer, que é comum a todos os elementos de A. Então, A é o conjunto formado por todos os elementos x, tal que x tem uma propriedade P. Isso aqui é a maneira de a gente ler. A partir de agora, nós vamos ter que saber escrever propriedades, escrever desse jeito, saber escrever tal que, saber escrever pertence, saber escrever os conjuntos, que vamos usar sempre essa notação, certo? Então, vamos lá. Exemplo, A é o conjunto formado pelo X, tal que X é um país da Europa. O conjunto A é formado por todos os países da Europa. Então, por exemplo, fala um país da Europa qualquer.
sei lá, Itália. Itália é um elemento, deixa eu só liberar aqui. Itália é um elemento desse conjunto A. E escrever assim, A igual a, abre chave, X, tal que X é país da Europa, é a propriedade do conjunto A. Outro exemplo, B, X é tal que X é a cor da bandeira brasileira. O conjunto B é formado por verde, amarelo, azul e branco. Então, verde, amarelo, azul e branco são os elementos do meu conjunto B. Certo? E uma outra terceira representação é através do diagrama de Venn, que são essas bolinhas aqui, nas quais eu vou escrever os elementos do conjunto. Então, aqui tem o conjunto A, formado pelos números 1, 2, 3, 4, 5 e 6. O conjunto B, aqui formado por 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, aqui são representação gráfica, diagrama de Venn. São regiões fechadas com uma linha. Elas vão se entrelaçar, se tiver mais de um conjunto, quando tem interseção. Deixa eu liberar. Ai, meu sonho era não precisar liberar. E aqui embaixo tem um outro exemplo, certo? Então, essas são as três representações de conjunto. Enumerando, ou seja, a forma tabular. O segundo, por uma propriedade. E o terceiro, por diagrama, certo? Então, pertinência. Nós temos esses dois símbolos, que são os símbolos de pertence e não pertence. Então, na matemática, quando eu pego um elemento e vou me referir a ele a um conjunto, eu falo que ele pertence. Quando eu traço o símbolo de pertence, é que ele não pertence, não está naquele conjunto. Por exemplo, temos aqui um time de futebol. Esse time de futebol é o conjunto. Cada jogador, peguei esse jogador aqui, ele é um elemento desse conjunto. Então, esse jogador, ele pertence a esse time, certo? Por exemplo, eu, Tamires, eu não sou jogadora desse time. Então, eu não pertenço a esse time, certo? Então, os conjuntos nós dividimos ele. Conjunto unitário. O próprio nome já diz, formado por apenas um elemento. Igual, por exemplo, aqui. O conjunto A é formado pelo elemento 5. O conjunto B é X, tal que X é uma estrela do sistema solar. Uma estrela do sistema solar é o Sol, certo? Então, aqui seria conjuntos unitários, escrito de forma tabular ou de forma por uma propriedade. Conjunto vazio é o conjunto que não possui elemento algum, certo? Então, um exemplo. X é tal que X é o número X vezes 0, que é igual a 5. Que número vezes 0 dá 5? Nenhum, certo? Então, por isso que esse conjunto é vazio. Nós representamos por essa bolinha com esse corte. Ou X é tal que X é um computador sem memória. Todo computador tem memória. Então, esse conjunto é vazio. Também podemos representar pela chave sem nada escrito no meio. Então, essas aqui são as duas representações do vazio. Mas nunca as duas ao mesmo tempo. Na próxima aula eu acho que eu vou falar assim, pontualmente. Quem não chegar pontual não vai entrar. Então, se eu fizesse, por exemplo, aqui, ó. Caneta. Se eu escrever assim, ó. Opa. Eita, vou escrever aqui embaixo. A chave e vazio. Isso aqui não é um conjunto vazio. Isso aqui seria um conjunto unitário. De um elemento quer ser um vazio. Então, isso aqui não posso fazer desse jeito, tá? É errado eu escrever desse jeito. Então, tem que ser ou um ou outro. Conjunto finito é aquele que eu consigo dizer quem são todos os seus elementos. Eu posso contar quem são seus elementos. Igual esse conjunto T, formado pelos elementos 1, 2, 3, 4. Ou seja, ele só tem 4 elementos. Ele é finito. D é igual a X, tal que X é brasileiro. Ou seja, são as pessoas que são brasileiras. Tem finitas pessoas brasileiras. Às vezes eu não vou conseguir escrever todas aqui, né? Mas caso alguém queira, teria como escrever cada nome de cada pessoa brasileira.
H é X, tal que X é jogador da seleção brasileira de futebol. Também eu consigo escrever todos os elementos aqui, certo? Então, o conjunto finito é aquele que tem fim. Infinito, por sua vez, é aquele que não tem fim. Eu vou continuando até lá. Por exemplo, esse conjunto N, formado por 0, 1, 2, 3, 4, poderia ter 5, 6, 7, 8 e até o infinito. Ou S é igual a X, pertencente a N, tal que X é par. Então, dentro desse conjunto aqui de cima, temos o 0, o 2, o 4, o 6, o 8, o 10, que são números pares, certo? Então, esses conjuntos são infinitos. Conjuntos iguais. Então, se eu tenho um conjunto aqui A, formado pelas letras da palavra arte. Então, quais são as letras da palavra arte? A, R, T, E. E o conjunto B, formado pelas letras da palavra reta, que é que? R, E, T, A. Apesar de estarem escritos em ordem diferente, as letras são as mesmas. A tem aqui e aqui, R nos dois, T nos dois e E nos dois. Então, esse conjunto A, como todos os elementos também estão em B, nós falamos que eles são iguais. Se aqui fosse, em vez de arte, fosse artes, tivesse um S, eles não seriam iguais. Teria pelo menos um elemento que é diferente, certo? Então, quando eles são diferentes, nós colocamos esse símbolo aqui, ó, de diferente mesmo. A é diferente de B. Conjunto universo. Conjunto universo de um estudo é o conjunto ao qual pertencem todos os elementos desse estudo. Ou seja, é o conjunto que possui todos os elementos a quais desejamos trabalhar. Então, exemplo. Professora, Oi. a Carolina tá falando pra você tentar falar um pouco mais devagar. Eu tô falando rápido? Oi. Só um pouquinho. Eu chego. Tá. Oi, gente, chegou. Deixa eu só abrir o portão ali, um minuto. Vão lendo aí, rapidinho. Oh, meu Deus. Desculpa, gente, tive que abrir o portão. Eu vou tentar falar mais devagar. É porque assim, como o conjunto, eu acredito que é talvez eu ache um assunto muito simples e é mais para relembrar, né? Vocês viram conjunto quando vocês estudaram? Ou não chegaram nem a ver conjunto? Sim. Então é mais para relembrar mesmo os conceitos, mas eu vou tentar falar devagar. Ai. Ó, imagine esse exemplo. Quais são os números menores que 5? Então, quais são os números menores que 5? Depende do universo que eu estou considerando. Por exemplo, se for os números naturais, né? 0, 1, 2, 3, 4. Esses são os números menores que 5. Mas se eu estiver falando no conjunto de números pares, quais são os números menores que 5? 0, 2, 4. Então, o conjunto que eu quero é esse como resposta. Só que qual é o conjunto universo que eu estou vendo a minha resposta? Então, conjunto universo é onde eu posso retirar as minhas respostas, certo? Então, vai depender, todo conjunto que eu for considerar, eu vejo o conjunto universo. Quando não se fala nada do conjunto universo, geralmente, quando é números, eu falo dos números reais. Ou tudo vai depender dos elementos que a gente estiver falando, certo? Tá, então esses foram os conjuntos. Agora vamos ver o subconjunto. Subconjunto nada mais é do que um conjunto que todos os elementos a ele pertencentes também pertencem a um outro conjunto maior. Deixa eu liberar. Um outro conjunto maior. Então, nós escrevemos essa notação. A, esse símbolozinho aqui que chama está contido em B, se somente se, para todo x,
X pertence a A, implica que X pertence a B. Então, essa notação aqui de símbolo que é o importante aqui, eu acho, dessa aula. Vocês saberem ler essa notação. Então, ó, de novo. A está contido em B, se somente se, para todo X, tal que X pertence a A, implica que X pertence a B. Então, isso daqui, vocês vão ter que, sempre que olhar uma coisa escrita desse jeito, saber falar. Mais à frente tem uma tabelinha falando o que significa cada um desses símbolos, certo? Então, em subconjunto, todos os elementos de A também são elementos de B, certo? Então, A é subconjunto de B. Inclusão. Seja A o conjunto formado pelo X, tal que X é uma partícula do universo. Tem esse conjunto B, X, tal que X é próton. Próton não é uma partícula do universo? Então, nós dizemos que o conjunto B, ele está contido no conjunto A, certo? Ou podemos também falar que A contém B. Então, o símbolo assim, esse primeiro símbolo está contido, esse daqui contém, certo? Então, o símbolo de inclusão, nós temos esses dois, está contido ou contém. Se eu fizer um corte aqui, que o corte em matemática é o corte de negação, por exemplo, se eu fizer um corte aqui e aqui, eu vou negar esse símbolo. Então, ficaria não está contido e o de baixo não contém, certo? Então, toda vez que eu quero negar alguma coisa, eu posso passar esse corte. Professora, Oi. o Anderlino tem uma pergunta. Pode perguntar. Ele disse que se o zero não seria um número neutro, ou seja, ele não é nem ímpar nem par. A questão anterior. Ah, tá, entendi. Seria assim. Zero é um número neutro. Verdade. Aqui, né, nesse exemplo dos números naturais, zero foi colocado como par e não é. Seria um número neutro. Verdade. Vou até corrigir depois. Obrigada. Tem lugares que é considerado zero par, porque se eu escrever os números pares como a propriedade, por exemplo, tem lugares que consideram o zero par, porque eu posso escrever o conjunto dos pares como sendo S igual ao X, tal que X é igual a 2 vezes N, com esse N natural, certo? Aí, como N é natural, o zero também é natural. Então, 2 vezes 0 seria 0. Então, se eu usar essa propriedade aqui, tem lugares que acreditam que o zero seria par. Mas aí vai de livro para livro, certo? Eu não considero, eu também considero como se fosse um número neutro. Tá bom? A Silvanete também tem uma pergunta aqui. Ela quer saber se o contido ele tem relação de conjunto para conjunto. Com certeza. Toda vez que nós estivermos falando de conjunto, nós vamos falar de inclusão, né? Cadê? Esses dois símbolos aqui é quando nós estamos falando de conjunto para conjunto. Então, eu só vou usar o está contido ou contém quando eu falo de dois conjuntos. Por exemplo, um conjunto A está contido no conjunto B, ou o conjunto B contém o conjunto A. Quando eu falo de elemento para conjunto, aí eu vou falar do símbolo de pertence ou não pertence. Eu acho que na frente tem um exemplo. Não sei se na frente tem um exemplo. Deixa eu ver se eu coloquei um exemplo aqui. Tem, acho que tem sim um exemplo. Vamos seguir. Tem sim. Então, eu vou falar a relação de conjunto, isso aqui. Por isso que nós estamos falando aqui na parte de subconjunto. Toda vez que apresentar esse símbolo aqui de estar contido, eu estou falando que o primeiro conjunto, ele é subconjunto do segundo, certo? Igualdade. Então, nós vimos lá atrás que dois conjuntos são iguais se todos os seus elementos são iguais, né? Aqui tem um conjunto formado pelo A, E, I, O, U.
E o B é x, tal que x é uma vogal, ou seja, os dois são iguais. Então, nós dizemos que A está contido em B e B está contido em C. Então, toda vez que A, o primeiro conjunto, está contido no segundo e o segundo no primeiro, eles são iguais. Ok? Então, quais são as propriedades de inclusão? A reflexiva, todo conjunto é subconjunto dele mesmo. Então, A está contido em A. Antissimétrica. Se A está contido em B e B está contido em C, logo eles são iguais, né? Acabamos de ver. E a transitiva, A está contido em B, B está contido em C, então A está contido em C. Oi. Alguém ia falar? Não? Não. Tá. Então, essas aqui são as propriedades da inclusão: reflexividade, antissimetria e transitividade. União. Então, aqui já vamos falar das operações de conjuntos. Ó, temos aqui A união B. Alguém abriu o áudio. Oi. Foi não, né? Oi. Alguém tá com o áudio aberto. Foi sem querer, pronto. Tá, fecha aí. Então, aqui, ó. Temos aqui a união B. Menos 3, menos 2, menos 1, 1, 2 e 3. Pergunta. Menos 3 pertence a A? Menos 3 pertence a B? Não sei, né? Então, se eu tenho um conjunto A, um conjunto B, e quero fazer a união, eu vou unir todos os elementos de A e de B. Certo? Aqui pelo diagrama de Venn. Nós vamos fazer um exemplo, tá? Então, por uma propriedade, a gente diz que x pertence a A, ou x é tal que x pertence a A, ou x pertence a B. Então, voltando lá, o menos 3 pertence a A ou a B? Eu não sei, certo? Só saberia se eu soubesse quem são os elementos de A e os elementos de B. Ali eu só falei os elementos da união, certo? Por isso que é o ou. Então, quando é a união, ele pode estar em A ou pode estar em B. Pode estar nos dois também, mas eu falo que está em um ou em outro, certo? É a união. Interseção. Se eu tenho um conjunto A inter B, menos 3, menos 2, menos 1, 1, 2 e 3. Menos 3 pertence a A, menos 3 pertence a B. Nesse caso, tem o conjunto A, o conjunto B. A interseção vai ser o quê? O que está nos dois ao mesmo tempo. Então, nesse caso, x é tal que x pertence a A e x pertence a B. Então, a pergunta, menos 3 estava na interseção? Então, menos 3 pertence tanto a A quanto a B. Certo? Então, união é a soma de tudo, um ou outro. Interseção é o que está nos dois ao mesmo tempo. Certo? Aí vamos ver a diferença. Então, mesma coisa, mesmo conjunto, só que agora a diferença. Eu sei que menos 3 está em A, menos 3 está em B. Nesse caso, também tem como responder. Por quê, ó? O que é a diferença? A diferença são os elementos tais que x pertence a A e x não pertence a B. Então, vai ser isso aqui, ó. Então, nesse caso, o menos 3 está somente em A. Ele não vai estar em B. Então, a diferença é que está em um conjunto e não está no outro. Certo? E, o fim, tem um complementar. Então, se eu tenho o complementar da união, menos 3, menos 2, menos 1, 1, 2 e 3. De novo, menos 3 está em A, menos 3 está em B. Nesse caso, eu também tenho como responder. A resposta é, vamos ver a imagem. O menos 3 não está em nenhum, porque o complementar é o que está fora dos dois conjuntos, nesse exemplo, né? Poderia ser o complementar só de A, é o que estaria fora de A. Então, o complementar é o que não pertence ao conjunto. Nesse caso, ou são os x, tal que x não pertence ao conjunto. Nesse caso, não pertence à união. Ok? Então,
seja A, X, tal que X é consoante. E A, tal que X é uma vogal. A interseção vai ser o quê? Vazia, porque não existe nenhuma consoante que seja vogal. Então, esse é o conjunto vazio. Tá até repetido. O vazio, ele está contido em qualquer conjunto. Então, o vazio é subconjunto de qualquer conjunto, certo? Ele vai ser tanto de B quanto de A. Porque a interseção não é o que está nos dois ao mesmo tempo. Então, o vazio, ele é subconjunto do A e subconjunto do B. Certo? Conjunto das partes. É o conjunto formado por todos os subconjuntos possíveis daquele conjunto. Então, a parte de A é... Tá vendo que o X está maiúsculo? São os conjuntos tais que esses subconjuntos estão contidos em A. Como assim? Seja A formado por A, B, C. Então, quais são os conjuntos das partes? Seria o vazio, porque ele é subconjunto de qualquer conjunto. O conjunto formado apenas pelo A. O conjunto formado apenas pelo B. O conjunto formado apenas pelo C. O conjunto formado por AB. O conjunto formado por ABC. Então, aqui, conjunto das partes é pegar todos os elementos e fazer o subconjuntos com aqueles elementos. Certo? Então, pergunta: AB pertence a A? Nesse caso, AB, tá vendo que ele está entre chaves? Isso é uma notação de conjunto. A resposta é não pertence. Ah, não sei. Então, na verdade, isso daqui não pertence ou pertence, eu não posso nem, essa notação aqui eu não posso usar. Como tá entre chaves, isso aqui é subconjunto de A, certo? Se eu fizesse AB é elemento das partes de A, aí seria, certo? Então, quando eu falo de elemento, por exemplo, se eu pegasse aqui, minha caneta é um pouquinho ruim de escrever, vem caneta. O A, só o elemento A, ele pertence a A, certo? Agora, quando eu pego um conjunto formado por essas partezinhas aqui, ele está contido em A, certo? Então, aqui é de conjunto para conjunto. Elemento para conjunto, eu vou usar o símbolo de pertence, certo? Agora, se fosse, o conjunto AB, ele é elemento das partes de A. Porque partes de A também não é um conjunto? Opa, fiz a anotação ali errada. Cadê, meu Deus? Vamos. Aqui vai ser parênteses, certo? Então, isso aqui pode ser confundir um pouco. Quando eu uso o símbolo de pertence e quando eu uso o símbolo de estar contido. Certo? Então, aqui são os símbolozinhos para vocês saberem. O de pertence, não pertence, está contido, não está contido, contém, não contém, tal que, implica, se, somente se, existe, não existe, para todo, vazio. Aí aqui o dos naturais nós vamos ver agora. Certo? Então, essa tabelinha aqui vocês têm que saber o que são cada símbolozinho desses. Então, as operações do conjunto. Vamos ver um exemplo. Suponha que foi realizada uma entrevista com alguns adolescentes, dos quais 14 responderam que estudavam, 18 responderam que dormiam bem, 22 disseram que têm vida social satisfatória. Então, eu tenho o conjunto E, o conjunto D e o conjunto V. O E é o que estuda, o D é que dorme bem e o V é o que tem vida satisfatória. Então, o E são 14 pessoas que estudam. D são 18 pessoas que dormem bem. E o V são 22 pessoas que têm vida social satisfatória. Então, dessas pessoas, 3 dormem bem. Calma aí.
Das pessoas que estudam, 3 também dormem bem e 4 têm vida social satisfatória. Do total de entrevistados, 5 disseram que tem vida social e dormem bem e apenas um afirmou que faz as 3 coisas, certo? Então aqui, ó, que estuda e dorme bem, são 3. Que dorme bem e tem vida social, são 5. Que tem vida social e estuda, são 4. E o que faz os 3 ao mesmo tempo, só um respondeu. Então, nós temos aqui o conjuntinho, bonitinho. Se eu fosse contar, quantos foram o total de adolescentes entrevistados? Como é que eu faço essa conta? Então, o número que... Somando os bonequinhos. Oi? Somando os bonequinhos. Somando os bonequinhos. Uma opção é somar os bonequinhos. Mas você poderia fazer essa questão sem desenhar, né? Sem fazer a representação por diagrama de Venn. A representação por diagrama de Venn facilita visualmente. Mas se for uma questão lá, você sempre vai desenhar? Se fosse, por exemplo, 1.000 adolescentes estudam, 1.500 dormem bem, 600 têm vida social. Então, ficaria mais difícil, certo? Então, a gente tem que saber resolver sem contar os bonequinhos. Ok? Então, bora lá. Então, relembrando. O número de estudantes que estudam, 14, de adolescentes, né? O número que dorme bem, 18. O número que tem vida social, 22. Agora, o que tem duas coisas ao mesmo tempo. Estuda e dorme bem. É a interseção. Então, o que tem nos dois ao mesmo tempo é 3. Estuda e tem vida social, 4. Dorme e tem vida social, 5. E o que faz os 3 ao mesmo tempo, 1. Então, aqui, relembrando a interseção, porque faz 2 coisas ou 3 coisas ao mesmo tempo. E agora a pergunta é, quantos foram os entrevistados? Ou seja, o número da união. A união disso aqui. Que é contar os bonequinhos? Vamos ver? Então, só aqui relembrando, né? A interseção, que está nos dois ao mesmo tempo. A união, que está em um ou em outro. Certo? A soma de todos. E a diferença, o que está em um e não está no outro. Interseção, só para frisar. E ali a diferença pertence e o segundo não pertence. Então, união, a união B, a interseção B, A menos B, e aqui somente A e somente B. Então, voltando ao exemplo. Nós vamos pegar vou somar o que tem, o que estuda, o que dorme e o que tem vida social, certo? Então, 14 mais 18 mais 22. Porém, isso dá 54. Mas não foram 54 os entrevistados. Eu tenho que tirar o que tem nos dois ao mesmo tempo, né? Porque se tem nos dois ao mesmo tempo, ele vai estar tanto aqui no que estuda quanto no que dorme bem. Então, tira 3. Também eu vou tirar o que está nos dois ao mesmo tempo, de dormir e vida social. E também tirar o que tem, que estuda e tem vida social. E somar o que está nos 3 ao mesmo tempo. Porque eu tirei o da interseção, certo? Então, eu tirei esse bonequinho aqui do meio, ele 3 vezes. Então, eu tenho que somar ele lá. Ok? Então, essa é a fórmula. Quando é de 3 coisas, eu somo os 3, tiro o que está na interseção simultânea e somo o que está na dos 3, certo? Então, fazendo essa conta, o total de adolescentes entrevistados foram 43, certo? Eu também não consegui compreender, igual a Liana falou. Não conseguiu compreender? O que não conseguiu compreender? Vamos lá. Pegou a quantidade que você colocou, quando a gente olha ali, parece bem menor. Aí, enfim, ela falou que é as partes das interseções. Das interseções. Por exemplo, o número de estudantes de adolescentes que estudam é 14.
Porém, esse que estuda, tem alguns que também dormem bem, né? Então, é como se eu já estivesse contando ele aqui. É como se eu estivesse contando esse estudante, esse adolescente, 2 vezes. Então, como eu estou contando ele 2 vezes, ele não fez a entrevista, o nome dele não vale 2 vezes. Então, eu tenho que tirar uma vez, né? Para deixar apenas uma, certo? Aí, de novo, em cada interseção, é igual aqui, ó. Os estudantes que estudam não são de 14, porém tem 2 aqui, ó, que também dormem bem, e tem 3 que também tem vida social. Então, eu não posso contar eles 2 vezes, eu tenho que tirar, certo? Então, eu tô tirando aqui, ó, eu tiro esses 3, eu tiro também 3, os 4 aqui. Eita, que bagunceira. Apagar. Ó. Dorme bem, estuda e tem vida social. Então, eu tiro e tiro aqui. Só que eu tô tirando esse do meio muitas vezes. Então, no final, eu tenho que adicionar ele. Certo? Essa é a fórmula. Deu pra entender ou não? Ainda não. Então, quando eu somo quero saber quantidade total, eu tenho que fazer o que está em cada, retirar as interseções e, caso tenha número em todos, eu somo ele no final, porque eu já tirei ele muitas vezes, certo? Então, ficando 43 estudantes. Se você contar esses bonequinhos aqui, ó, vai dar 43. Agora, atenção. Eita. Quando se quer saber a quantidade de elementos somente de A... Eita! Tem alguém com o microfone aberto aí. Ou apenas de B, deve-se retirar a interseção entre os dois. Então, 8 mais 11 mais 14 é 33. Que só estuda, só dorme ou só tem vida social. Como assim? Deixa eu voltar aqui rapidinho. Deu 43, gente. É só somar isso aqui e retirar todo. Tá. Então, no caso, só Não, essa igualdade aqui tá errada. Somente estuda, só dorme ou só tem vida social. Eu quero saber que faz só uma coisa, né? Então, retira todas as interseções, novamente. Só pega aqui, ó. 3 mais 4 mais 5 mais 1. Deixa eu ver se é isso mesmo. Só um minuto. 3 mais 4 mais 5 mais 1. Menos 43. Isso. Entendi assim. Tá bom. Então, a fórmula para união. Se eu fosse fazer só com 2 elementos, só com 2 conjuntos, a união seria número de A mais número de B menos uma interseção. Então, quando é 2 conjuntos, é fácil. Eu quero saber a soma de tudo. Pego esse daqui, o número que tá nesse, o que tá na interseção, eu retiro, porque é como se fosse contar 2 vezes, certo? Quando é 3, foi o exemplo que a gente fez. Então, eu vou somar o do primeiro, somar o do segundo, somar o do terceiro, retirar o que tá na interseção do primeiro com o segundo, retirar o que tá na interseção do primeiro com o terceiro, do segundo com o terceiro, e depois somar o que tá nos 3 ao mesmo tempo, certo? Então, essa é a parte de como é que fala? Operações com conjuntos, certo? Se fosse fazer a interseção, basta fazer a manipulação dessa mesma fórmula aqui, ok? Então, dada a teoria de conjuntos,
os conjuntos importantes que nós vamos utilizar muito para fazer conta. Então, praticamente todas as contas em matemática nós fazemos dentro de algum conjunto. Oi? O primeiro é os naturais. Alguém abriu o áudio aí, tá? Ó, esse N estilizado é o conjunto dos números naturais. Ele é formado por 0, 1, 2, 3, 4. O 0, ele surgiu na necessidade de representar os espaços vazios entre dois números naturais. Ele foi por esse símbolo aqui, que parece uma carinha. E o conjunto natural sem o 0, a gente escreve N asterisco. Alguns livros, são poucos hoje em dia, acredita que o conjunto dos números naturais seria o conjunto para contagem. Então, não inclui o 0, porque a gente começa a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas nós vamos utilizar o 0 nos números naturais e, caso precise representar o conjunto naturais sem o 0, a gente escreve N asterisco. Certo? Então, quais são as características desse conjunto dos números naturais? Possui elemento neutro. Qual é esse elemento neutro? Da adição. A mais 0 é igual a 0, igual a A, para todo A natural. E o da multiplicação, A vezes 1 é igual a A, para todo A natural. Então, qual é o elemento neutro dos números naturais? Vai depender da operação que eu estiver. Nos números naturais, eu só consigo fazer adição e multiplicação, certo? Então, teremos o 0 para adição e o 1 para multiplicação, certo? Outra propriedade é a comutatividade. Se eu pegar qualquer dois números naturais, A mais B é exatamente igual a B mais A. E A vezes B é igual a B vezes A. Também temos a associatividade. A mais B, entre parênteses, mais C é exatamente igual a A mais B mais C. Então, independente da forma que eu some três números, a resposta será a mesma. E que eu multiplique também. Certo? Relação de ordem. Esse slide eu até coloquei, depois tirei, mas vou deixar. Que são os jacarezinhos. A relação de ordem é falar. Temos como dimensionar que um número natural, por exemplo, o número 1, ele é menor que o número 2. O número 2, ele é maior que o número 4. Então, tem essa relação de ordem, né? Então, aqui, os jacarezinhos. Esse é o primário, né? Esse primeiro símbolo, menor, se eu cortar, vira um 4. O maior, se eu cortar, vira um 7. Mas eu nem gosto disso, né? Mas estava aí, tá bom. Então, a relação de ordem. Quaisquer que sejam A e B natural, e existe um C também natural, tal que A mais B mais C é igual a B, então, nós vamos ter que A é menor que B ou B é maior que A, certo? Então, tem a relação de ordem. Se eu pegar qualquer número natural, por exemplo, 1 e o 5, eu consigo dizer que 1 ele é menor, opa, ficou feio aqui o desenho, ficou menor que 5, certo? Porque existe esse C que eu consigo escrever, ó, 1 mais 4 dá o número 5. Nossa, deixa eu escrever com a caneta, é melhor que com o mouse. Certo? Então, essa é por isso que é a relação de ordem. Certo? Que eu consigo encontrar o número C que faz com que a igualdade permaneça. Certo? Potências e raízes. Nos números naturais, eu também consigo fazer a potência. Então, aqui, A elevado a N vai ser A vezes A vezes A vezes A vezes A. A é chamado base, tudo A elevado a N é chamado de potência e o N é chamado de expoente. Temos algumas propriedades. Aqui eu já coloquei MN reais, essa propriedade aqui vai valer para qualquer número, né? Mas digamos que nos naturais. Propriedade de potência. A elevado a M vezes A elevado a N é a mesma coisa que A elevado a M mais N. A divisão na potência fica subtração. Potência de potência vira multiplicação. A raiz quadrada, o que está dentro vai para o numerador, o que está fora para o denominador. Isso para N natural, diferente de zero.
A elevado a menos n, fica 1 sobre a elevado a n. Tanto que essa propriedade aqui nem pode para os números naturais, né? Porque não existe número fracionário nos naturais. E a elevado a zero é igual a 1, para todo a diferente de zero. O a aqui ele não pode ser zero, porque zero elevado a zero é considerado uma indeterminação na matemática. Ok? Então, essas aqui são as propriedades de potência. Vocês também é bom saber, principalmente no futuro, vão utilizar bastante. As raízes, seja a e b e n natural. Então, nós temos que a elevado a n é igual a b, então implica que a é igual a raiz enésima de b. Isso aqui nos naturais. Se fosse no número inteiro ou racionais, teria um mais ou menos aqui. Como não existe número negativo nos naturais, fica só a parte positiva, certo? Então, se é potência, para o outro lado, raiz. Então, minha pergunta. Raiz quadrada de menos 2 ao quadrado é igual a 2 ou menos 2? Alguém sabe essa resposta? O que vocês acham? Vai ser 2 ou menos 2? Esse exemplo nem cabe aqui, porque não é nem um número natural, né? Mas alguém sabe? Alguém chuta aí se é 2 ou menos 2? A sala praticamente inteira tá dizendo 2, professora. 2 positivo? Alguém saberia dizer por quê? A soma dos sinais. A Silvanete respondeu. Soma dos sinais. Então, vamos ver, né? A resposta aqui será 2, mas vamos ver o porquê. Deixa eu liberar aqui só um colega. Tem motivo, que é o que a gente encontra no próximo conjunto numérico. O próximo conjunto numérico, eita, a aula já tá acabando, né? É o conjunto dos inteiros. Então, o conjunto dos inteiros é formado pelos números negativos e positivos, digamos, inteiros, né? Que eu uso para contar e os seus inversos. Então, é todos os números naturais e os seus inversos. Então, nós vemos os números inteiros, por exemplo, em temperaturas, né? Então, a representação geométrica. Então, nós temos a reta real, certo? Aqui. A gente pode representar os números inteiros, menos 4, menos 1, menos 3, à esquerda de 0, e 1, 2, 3, 4, à direita de 0. Nós dizemos que esse menos 4 e o 4, eles estão a uma mesma distância de 0, certo? Isso, falar que o menos 4 e o 4 está à mesma distância de 0, é dizer que é um módulo. Então, o módulo é como se eu fosse dizer o número que eu quero, a que distância ele está de 0. Nesse caso aqui, tanto para menos 4 quanto para 4, a resposta seria 4 unidades. Por isso que o módulo é como se fosse para transformar um número em positivo. Mas, na verdade, é para ver a que distância esse número está de 0. Então, como os números têm módulos iguais, eles são simétricos. Está à mesma distância, ó. Menos 4 está à mesma distância que 4 do 0. Então, menos 4 e 4 são elementos simétricos. Então, em módulo, como é que eu resolvo? Ele vai ser x, se x é igual a 0, e menos x, se x é menor que 0. Então, por essa propriedade, todo módulo, a resposta é positiva, certo? Então, um número em módulo, o valor desse número em módulo sempre vai ser positivo. E, voltando àquela pergunta, a raiz quadrada de um número ao quadrado é igual ao módulo desse número. Por isso que ali a resposta vai ser 2 positivo, certo? Então, para os números inteiros, aquela mesma raiz lá vai ser o quê? Mais ou menos. A potência aqui vira do outro lado, mais ou menos. Certo? Então, vamos para a equação. Módulo de x é igual a 4. Qual é o valor de x? Então, a solução vai ser x é igual a 4 ou x igual a menos 4. Por quê? Se eu colocar aqui o 4 no lugar de x, ele está aqui a distância do 0, 4.
O menos 4, no lugar de x, que distância ele está de 0? Também 4, certo? Então, a solução dessa equação aqui modular, ela é 4. Então, como é que eu resolvo uma equação modular? Eu pego o que está dentro do módulo e igualo ao número que está fora, igual a mais ou igual a menos, certo? Então, vai ter sempre duas respostas, exceto se for 0, né? E aí, na equação modular, aqui, quando é menor, todo número que é menor do que 4. Então, ele está uma distância de menos 4 até 4. A gente usa essa simbolização aqui na reta. Então, a resposta aqui são x, tal que x está entre menos 4 e 4. Se for maior, então maior que 4, né? Então, maior que 4 e menor que menos 4. Então, a representação é essa. Então, a resposta seria x tal que x é menor que menos 4 ou x maior que 4. Certo? Então, aqui é a representação genérica, certo? Então, se o módulo de x é menor que a, então, menos x é menor que x, ou menos a é menor que x, que é menor que a. E, se for menor ou igual, a mesma coisa, só acrescenta as bolinhas. Então, a representação. Quando é só menor, a bolinha é aberta. O A não faz parte desse conjunto. Quando é menor ou igual, pinta e o A faz parte do conjunto. Maior. Maior já vai ser a parte que está fora, né? Então, x é menor que menos A ou x é maior que A. Não tá errado, viu? Acho que eu escrevi errado aqui. Menos A. Não, tá certo. X é menor que menos A. Tá certo. Então, no Z, eu posso escrever o Z sem o zero. O Z mais, apesar de ter o zero aqui, não são os números positivos. Esse Z mais, na verdade, a gente lê, são os números não negativos. Então, Z mais é o conjunto formado pelos números não negativos. Z menos, conjunto formado pelos números não positivos, certo? O elemento neutro continua sendo 0 e continua sendo 1. A associatividade vai valer, só que agora eu consigo fazer subtração. Porém, a subtração, ela não é associativa. A comutatividade continua igualzinho lá nos naturais, porém, A menos B é diferente de B menos A. Então, a subtração em nenhum dos conjuntos, ela é comutativa, tá bom? Exceto se eu fizesse assim, ó. A menos B é igual a A mais menos B, certo? Eu posso escrever qualquer um desses dois jeitos. Nesse caso aqui, agora sim, seria comutativa, certo? Eu poderia dizer que menos B mais A é a mesma coisa que A mais menos B. Então, o elemento simétrico é o menos A e o multiplicativo seria o inverso de A, só que frações não estão em Z. Então, por isso que a gente precisa de um novo conjunto, que é o conjunto do racionais. Temos só 2 minutos de aula. Já tô acabando. Oi. A senhora está pedindo para explicar um pouco mais sobre o intervalo. Se eu faço o quê? A Silvanete, ela está pedindo para você explicar um pouco mais sobre o intervalo. Intervalo assim que vier aqui o conjunto Q, o E, faça assim, eu vou avançar e volto porque a aula já tá terminando, mas na frente tem como é que fala? Um resumo de intervalos. Mas é rapidinho, ó. O Q é o conjunto dos reais, dos racionais. Então, a partir do momento que eu quero descobrir qual é o inverso multiplicativo, e eu não consigo ele em números inteiros, eu já vou precisar de um novo conjunto, né? Então, os racionais são os conjuntos que eu posso escrever sobre PQ, com P e Q pertencente aos inteiros e Q diferente de zero, certo? Aí, agora sim, eu vou ter que o inverso aditivo vai ser menos A sobre B e o multiplicativo é B sobre A. É como se eu fosse inverter a fração aqui, certo?
Então, o conjunto dos racionais, os elementos principais são as frações, né? Então, é como se eu pegasse a parte de cima, o numerador, o conjunto de partes de um ou vários do todos, e o denominador, a parte que compõe o todo. Ou seja, numerador, voltando aqui, ó, P sobre Q. Numerador é o P e o denominador é o Q. O número natural é uma fração? Sim. Todo número natural eu posso escrever ele como A sobre 1, certo? Então, os naturais e também os inteiros, eles fazem parte dos racionais. Nossa, tem gente chegando agora. Ai. Já tá acabando, viu, gente? Juro. Então, menos AB é a mesma coisa que menos A sobre B, que é a mesma coisa que A sobre menos B. Então, aqui são igualdade. Quando eu coloco duas frações, elas são iguais. Se somente se, aqui, ó, eu vou multiplicar. A sobre B é igual a C sobre D, se A... Cadê? Caneta. A vezes B é igual a C vezes D, certo? Então, quando fazer conta, quando duas frações são iguais, eu multiplico os extremos. Aqui, A vezes uma fração é igual a C. Então, ó, A vezes D é igual a B vezes C. É como se eu pegasse esse C e passasse pro lado de cá, multiplicando, certo? Ele tá dividindo, porque aqui é uma multiplicação também. Eu posso passar pro outro lado, multiplicando. E esse outro aqui é como se fosse uma simplificação. Um número eu posso simplificar se eu achar um K que dá para dividir em cima e embaixo ao mesmo tempo. Isso aqui, apesar de estar escrito esse tanto de coisa aqui, nada mais é do que uma simplificação. Um exemplo clássico dessa simplificação é, por exemplo, se eu tivesse aqui 10 sobre 12. Eu posso encontrar um número aqui, não posso? Eu, por exemplo, o 10 dá para dividir por 2 e o 12 também. Então, seria o quê? Dividido por 2 daria 5 e aqui embaixo daria 6. É como se eu pegasse isso aqui e essa propriedade que está aqui é como se eu pudesse escrever 5 sobre 6 multiplicado aqui por 2 e aqui por 2 é exatamente igual a 10 sobre 12. Então, é como se fosse uma simplificação, certo? Então, 10 sobre 12 é a mesma coisa que 5 sobre 6. Quando eu vou adicionar, tenho que fazer o MMC, certo? Quando vou fazer a subtração, também o MMC, que é nada mais é do que pegar os denominadores, multiplicar e fazer BD dividido por B é igual a A vezes... BD dividido por B dá D, D vezes A, D. BD dividido por D dá B vezes C, BC. Então, aqui é só para relembrar mesmo. A subtração, se tiver bases iguais, conserva a base e conserva o denominador e soma os numeradores. Na adição também. Na multiplicação, aqui é só uma maneira de escrever o de cima. Multiplicação eu posso multiplicar direto. AB vezes CD é A vezes B sobre B vezes D. Isso aqui é só propriedade, tá, gente? Esses slides vai estar disponível para vocês na hora de fazer as operações. E na divisão, como é que eu divido duas frações? Copio o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo. E potência também. A potência de uma fração é a fração das potências. Radiciação, mesma coisa. Proporção, 1 sobre A igual a B. Então, quanto mais eu cresço A, mais eu subtraio B. Né? Que é a de limite. Equivalência, que a gente acabou de ver lá também. Comutatividade, também é válido, tanto na multiplicação quanto na divisão, na adição quanto na multiplicação. Distributividade também vai valer.
Agora, as frações, elas podem ser também representadas por números decimais. Basta dividir o A por B. Então, toda vez que eu quero escrever um número racional em forma de decimal, basta dividir o de cima pelo de baixo. Então, o resultado vai dar exato ou não, né? Por exemplo, o meu dá 0,5, 27 dá 0,20, dividido para 100, 0,27. E também possui aquelas dízimas que são periódicas. Tem a exata, aqui é fácil, só dividir, ok? Como é que eu escrevo uma fração em forma, ou um número decimal em forma de fração? Basta dividir por 10, por 100, por 1000, dependendo da quantidade de casas decimais que tem aqui. Eu não vou avançar, não, vou finalizar a aula para não ficar uma aula tão grande, que já passou do tempo até. Só que aqui o que teria mais? Transformar um número decimal periódico em fracionário, certo? Aí vocês podem ler depois isso, tá explicadinho, bonitinho aqui, como é que eu transformo uma dízima periódica em número fracionário, certo? E depois teria o número dos irracionais, que são o conjunto que eu não posso ser expresso em forma de fração de 2 inteiros. São aqueles decimais não periódicos, o π, as raízes quadradas de números primos. Um exemplo racional muito usado são as diagonais de quadrado de lado 1. Esse é um número irracional, ou seja, eu não posso escrever raiz de 2 como sendo uma fração em que tanto o numerador quanto o denominador seja número inteiro. E o real nada mais é do que o conjunto união dos racionais com os irracionais. Vai ter elemento neutro, aditivo, multiplicativo, simétrico, comutação, associatividade e distribuibilidade também nos reais. Então, nós temos o conjunto dos naturais, todo natural é inteiro, todo natural e todo inteiro é racional. Aí vamos ter o conjunto dos irracionais separadamente, que deveria estar até fora, ele não é subconjunto dos racionais, e tudo isso é subconjunto dos reais. E nós não vamos estudar, só que também tem o conjunto dos complexos. E aqui seria o resumo da reta real, né, que a colega pediu, que são os intervalos reais. Aqui é o que está entre A e B. Quando eu não coloco o sinal de igualdade, o A e o B não fazem parte desse elemento. A representação tanto pode ser com o colchete virado ou com parênteses. A mais usada é com parênteses. Quando tanto o elemento A quanto o B pertencem ao conjunto, então a gente coloca o colchete feito assim. Aí tem quando o A não pertence e o B pertence, então aqui o símbolo é maior e menor igual. Quando é infinito, certo? Ou para a esquerda ou para a direita. Então, aqui tem um resumozinho. Vocês, quando forem fazer os exercícios, só olhar essa parte aqui, acho que consegue resolver, certo? E aqui tem mais algumas propriedades raiz e finalizamos a aula. Desculpa ter sido uma aula tão grande, mas esse conteúdo é extenso. E eu tentei fazer bem resumidamente, ok? Esse slide eu vou disponibilizar lá no Moodle para vocês terem como auxílio, né, nos exercícios. Agora vocês já vão ter lá no Moodle todo o slide, toda essa aula, certo? Cadê, gente? E vão ter uma lista de exercício. Essa lista de exercício vocês podem fazer como? Escrito no caderno mesmo. Eu até prefiro, faça bonitinho, escreva bonitinho, com letra legível e entrega lá no Moodle. A presença. Eu, geralmente, faço a presença como? Faço uma lista mesmo, não por nome. Só que como aqui essa turma é muito gigante e como tem gente que não vai ter como assistir a aula mesmo, eu não acho justo essa pessoa levar falta, né? Para não perder por falta. Então, o que vai valer mais nessas aulas? Ter a devolutiva das atividades. Se você não devolver as atividades,
você vai perder. Vai ser mais por isso. Não tem como perder se for por outro motivo. Certo? Mas participem das aulas. Hoje, as perguntas, o colega Pedro esqueceu de ler algumas, mas vocês podem perguntar. Como a aula de hoje foi muito conceito, talvez não tinha muita pergunta. Mas quando for conta, a aula da semana que vem que vocês vão ver, ó. Conta. Aí vocês vão poder perguntar mais, tá bom? Então não deixem de fazer os exercícios não, tá? Esse primeiro mesmo tá muito fácil. Então, faça ver, ok? Nossa, eu já até cansei. O meu enjoo parou, eu acho que eu não tô grávida não. É isso, galerinha. Alguém quer falar alguma coisa? A gente pode encerrar a aula.